luz acende, o estúdio brilha, microfone destaca, maravilha. Da jornada em cada esquina, no imobiliário só adrenalina. Investimentos, edifícios no ar, cada história pronta pra contar. A urbanização tem mil encantos, no Imob Podcast a cada dia cantos. Bem-vindos ao Imob Podcast, onde tua mente vai pelo ar. Olá pessoal, bem-vindo novamente a mais um Imo Podcast. Imo Podcast, como eu já disse para vocês, todas as semanas tem um episódio novo. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre IRS, declarações. Nós estamos aí na altura das declarações de IRS e nós vamos falar sobre tudo que envolve o IRS. Como colocar o IRS, o que nós temos que ter em atenção no IRS. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, tá bem? Antes disso, eu quero falar com vocês sobre os nossos apoiantes. Atualmente, nós temos como os nossos organizadores aqui, produtores do Imo Podcast, a Teams, que é uma agência de marketing digital. Portanto, a Teams trabalha com tudo aquilo que é material digital. Eles fazem gestão de redes sociais, criação de sites, geração de leads e estratégia de marketing digital. Portanto, se vocês têm uma empresa e querem fazer publicidade aí nas redes sociais, estão precisando angariar mais clientes, é na agência Teams, tá bem? Eles trabalham com tudo isso que é ligado aí à internet, redes sociais, tudo que é o digital, fazem sites e tudo isso. Se vocês precisarem de alguma coisa, agência Teams, ok? Tá lá www.teams.pt, ok? Então vamos lá. Deixa eu apresentar hoje para vocês quem é a nossa convidada. Nossa convidada é Célia Vieira. Olá, Célia, tudo bem? Olá, Marcelo, tudo. Obrigada. Obrigado nós pela presença. A Célia é técnica de contabilidade. Portanto, vocês quando mandam para um escritório de contabilidade toda a documentação para poder fazer IRS, para fazer declarações trimestrais e para fazer tudo isso, quem recebe é a Célia. É a Célia que trata tudo isso. É a pessoa que está por trás de toda a burocracia. E por que eu convidei a Célia? Nós estamos na altura do IRS, então muita gente tem dúvidas de muita coisa, Célia. Muita gente tem imensos problemas, e nessa altura é quando a bolha arrebenta, quando o balão arrebenta. Então hoje eu convidei a Célia justamente para vir nos dar todas essas dicas sobre essas várias situações de declarações, IRS, como é que se faz, dicas aí para a gente pagar menos na situação do IRS, receber mais e assim por diante. Mas antes disso, antes de nós iniciarmos e falarmos aí sobre IRS, declarações e tudo isso, eu quero perguntar para você, Célia. Quem é a Célia? Então, Marcelo, a Célia, como é que eu tenho de explicar? A Célia é uma menina que faz um pouco de tudo. A Célia já foi desportista, atleta federada. A Célia já trabalhou em vários setores. A Célia formou-se também em Administração e Contabilidade e, passado todos esses anos, a Célia resolveu meter em prática a formação neste sentido, não é? E pronto, cá É estou eu. assim, para quem, assim, eu acho que a maioria das pessoas não sabem que eu conheço a Célia já há anos e anos e anos. É Nós nos verdade. conhecemos do handball. A Célia disse que é desportista e é verdade. A Célia era atleta federada e jogava handball, jogava pelo país todo, né? Exatamente. E a Célia foi não, é uma grande pessoa, uma amiga. Conheci Obrigada. ela no handball, depois passou para a área profissional. No desporto, era uma grande atleta, Muito né? obrigada. Que fez aí um percurso muito interessante, e é daí que eu conheço a Célia. Agora você falou, você fez a sua formação e passou. Agora vamos falar um pouco do profissional. Vamos lá pro profissional. Exato. Como é que você iniciou profissionalmente? O que te levou para essa área de contabilidade, números e tudo isso? Assusta, né? Quando Assusta, se fala assusta. contabilidade, assusta. Mas há sempre um bichinho
que quem gosta, aquele bichinho mexe. Então, mesmo passando vários anos sem trabalhar nessa área, ah, eu decidi parar aquilo que eu estava a fazer e resolvi, pronto, candidatar-me a um escritório na altura. E foi aí que eu comecei, que ativou o meu bicho mesmo, porque eu fazia algumas coisas, né, direcionadas com contabilidade, recursos humanos. Entretanto, depois saí, fiquei assim mais ou menos uns meses parada e encontrei a oportunidade, claro, de fazer valer as minhas capacidades, na Renovações. E desde então estou bem situada, adoro o meu trabalho. Já há quanto tempo você está lá na Renovações? Já faz 2 anos e 3 meses. 2 anos e Muito bem. 3 meses. Nessa área profissional, deixa-me te perguntar. Como você disse, é assustador. Nós que estamos de fora, quando falamos contabilidade, assusta. Números, responsabilidade e tudo isso. Mas é tão complicado assim, é tão difícil assim como a gente pinta aqui de fora? Não, não é. Mas para quem não sabe, é sempre bom ter, alguém que saiba do lado, um apoio, um conselho, ou uma pessoa que saiba, que perceba aquilo que está a fazer e que está a indicar a outra pessoa fazer. Não é difícil, basta ter um mínimo de organização e gestão possível, porque nós precisamos da contabilidade para a nossa vida diária. Nós vamos ao supermercado, tenho que gastar X, temos que fazer contabilidade. Final do mês temos que pagar água, renda, luz, gás. Entra, é contabilidade. Acima de tudo, a contabilidade é algo que nos acompanha, só que as pessoas não se apercebem. Pois, é verdade. As pessoas não se apercebem de tudo. E assim, dentro da contabilidade, você é técnica de contabilidade Exato. e existe o técnico de contas. Qual é a diferença aqui? Qual as funções aqui? Qual é a diferença? Basicamente, o técnico de contas, digamos que é o TOC, digamos assim, é o que tem a senha que pode fazer tudo, avançar com tudo, é o que dá a cara para tudo. Eu, técnica de contabilidade, sou o braço direito da TOC. Neste, Ok. neste sentido, eu faço, estou por trás. Célia, tem esta situação, preciso que resolvas. Célia vai. Célia, temos mais um cliente. A Célia vai. Estás a perceber? É que faz tudo, basicamente. Sim. O técnico de contas, principalmente na situação que eu percebo e com quem eu tenho contato, é muito ligado à questão das leis e Exatamente. organização das Exatamente. leis, o que que É o que pode, o dá a que que não cara. pode Exatamente. e É o que tal, dá e a não sei cara o e quê, tudo. né? Mas Exatamente. realmente, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente fala com quem? Com a Contabilidade. Célia. É verdade. É, Mesmo a responsável diz: fala com a Célia, fala liga com a para a Célia, Célia. está aqui o contacto dela. Normal. E Célia, e dentro dos clientes, dentro do mundo da contabilidade, quais são os tipos de cliente que vocês mais lidam no dia a dia, os clientes mais normais? É aquele simples que vai lá simplesmente para fazer uma declaração, para fazer um IRS ou não? Não, lidamos com tudo mesmo. Temos empresas, temos trabalhadores independentes e temos os clientes ocasionais, que é aqueles que aparecem quando é a altura de fazer IRS, para tratar de uma dívida que tem nas finanças ou da segurança social, ou porque quer um conselho que é que acha que deve fazer com o carro, se deve vender, se não deve, porque tem empresa assim, a situação financeira está assado. É uma consultoria. Pessoas que, exatamente, consultorias, pessoas que chegam lá porque precisam de renovar a certidão comercial da empresa, RCBE e tudo mais. Aparece tudo um pouco, De né? tudo um pouco, sim. Na sua experiência do dia a dia, já há tanto tempo trabalhando com isso, qual é o problema mais comum que as pessoas aparecem na contabilidade para poder se queixar? Dívidas, É finanças, é? finanças. Finanças assusta toda a gente. Eu imagino, porque assim, tudo que envolve na nossa vida aqui
custos e contribuinte, tudo vai bater lá nas finanças, né? Tudo. Então, eu imagino que as finanças deve encher a paciência de muita gente, né? Sim. Mas as pessoas esquecem-se muito que existe também uma segurança social, Ok, sim, sim. que também Pois, está ligada diretamente com as finanças. pois. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, tá bem? Tá certo. É assim. Então vamos entrar aqui agora já naquilo que eu te chamei aqui. Por quê? IRS. Entrou agora a altura de fazer as declarações de IRS, certo? Quem é preciso fazer IRS atualmente? Quais são as pessoas? É tudo? Empresas? É tudo? Quem é que vai fazer IRS agora? As empresas não fazem IRS. Porquê? Porque são empresas. As empresas têm IRC, que é uma declaração que é feita por ano. Ok? IRS é para os trabalhadores que trabalham por conta de outrem ou trabalhadores independentes. Ok? Ok. Então quem vai fazer agora IRS são as pessoas normais As ditas e normais, o pessoal que trabalha com recibo verde. Pra exatamente. gente ficar Vá, mais. resumindo, recibos verdes. Né, que o pessoal fala, os recibos Pronto, os verdes. recibos verdes. Então, quem vai fazer a declaração de IRS agora são essas pessoas, Exato. que é a maioria. É a maioria. É a maioria. Então vamos entrar lá. Recibo verde. Para quem nunca teve a atividade aberta mas agora, o ano de 2025, que nós vamos fazer a declaração de IRS de 2025, do ano que Uhum, passou, não é? sim. Em 2020, ele abriu atividade em 2025, então ele vai fazer a primeira declaração do IRS esse ano. Exato. Tem diferença? Tem alguma coisa que essas pessoas devam saber que tem que fazer? As pessoas devem saber tudo. Dependendo das pessoas, neste caso recibos verdes ou as ditas normais, o IRS não é simplesmente uma declaração que é chegar e carregar no automático. Existe muita coisa que tem que ser complementada nessa declaração, que traz benefícios ao próprio cliente, à própria pessoa. E há vários campos que as pessoas não sabem que têm que Que preencher. preencher. Há, por exemplo, temos o IRS jovem, que quem não sabe muitas vezes passa ao lado. Estás a perceber? Há campos das despesas que muitas vezes, o anexo das despesas, muitas vezes as pessoas não metem porque não sabem. Existe os dependentes, por exemplo, quem não atualiza o agregado familiar até à data que é estipulada pela lei, muitas vezes esquece de colocar os dependentes, o que é uma diferença enorme na declaração. Enorme. E é tudo importante. É tudo importante. Detalhes. Isso tudo traz benefício ou prejuízo para a pessoa que Exatamente. está fazendo a declaração, certo? Exatamente. Exatamente. É assim, então vamos lá. Trabalhador independente. Você disse que tem anexos e campos que tem que se Exato. colocar. Eu sei, por experiência, eu sei que se você não colocar certos campos ali, você, em vez de receber, você vai apagar. Exato. Ou muitas das vezes, em vez de pagar pouco, você vai pagar muito, Muito. não é? Exatamente. Dá aí alguns exemplos para as pessoas perceberem o que tem que estar atento no IRS. Primeira coisa, eu acho que quem tem uma atividade aberta, a primeira coisa é procurar um técnico de contas, né? Procurar um escritório de contabilidade, Acima de né? tudo, sim. Acima de tudo, sim. Porque é muito importante. Mas mais importante ainda é a validação das faturas no portal de faturas. Não é só para os ditos normais. O trabalhador independente tem que o fazer, que é para diferenciar os gastos da atividade, relativos à atividade, e os gastos pessoais. Isso tudo vai entrar para o IRS. E, Aí a- está a e diferença. aí é aquilo que nós estávamos dizendo. Aí ou paga-se mais ou recebe-se mais de acordo com Exatamente. isso, né? Exatamente. Então, é assim, para as pessoas poderem entender. Eu tenho uma atividade aberta porque eu tenho um negócio, eu não sei. eh, Tenho uma churrasqueira, por exemplo, e Uhum. vou passar as faturas através dessa atividade, Ok. né? Que muita gente ainda não sabe que isso é possível.
Ok. não é? Sim, Mas que é possível, sim. Aí eu tenho meu comércio, eu sou trabalhador individual, tenho ali, passo as faturas. Mas eu também tenho fornecedores que me fornecem materiais, que me exatamente. fornecem a matéria-prima para mim poder trabalhar. Exato. Se eu não validar essas faturas, tudo aquilo que eu paguei de impostos para os meus fornecedores, eu não vou receber, pois não? E aí, Muita coisa fica de fora. aí vai ficar como se eu tivesse recebido milhares e milhares e não Exatamente. tivesse gasto nenhum, não é? Exatamente. Então as Exatamente. pessoas têm que tomar. Ok, já percebi. As pessoas têm que tomar atenção a Percebeste? isso, né? É. Muito, muita atenção a isso mesmo. É um E, grande detalhe. e para quem abre atividade, Célia, nessa questão de declarações, que eu sei que para quem abre atividade não é só declaração do IRS que ele tem a obrigação de desfazer. Quais são essas obrigações que existe para quem abre atividade? Por exemplo, se for uma pessoa que tenha a morada fiscal portuguesa, abrindo a atividade, é isenta durante um ano. Ou seja, não é obrigada a pagar ao Estado o IVA, certo? E também fica isenta na Segurança Social durante um ano. Após esse período, certo? Deixa de ser isento na Segurança Social e nas finanças é feito o cálculo para ver se mantém no mesmo modelo da isenção ou se passa a pagar o IVA ao Estado. Como é que é feito esse cálculo? Eles fazem sempre o cálculo de se a venda da pessoa ultrapassou o limite que é estipulado pela lei. Neste caso é de 15 mil euros anuais. Em 2024 era de 14.500, em 2025 passou para 15 mil euros. Quando acaba a isenção, de alguma forma, tem que se declarar na Segurança Social, né, que perdeu a isenção e passa automaticamente a ter que pagar os descontos à Segurança Social. E aí que os descontos que são é o IVA. Não, tens o IVA, Ah, sim, a segurança social. que é das finanças, e Uhum, tens os teus descontos da Segurança Social, que é calculado com base na tua faturação. ok, Um já percebi. trabalhador Já percebi. independente de 3 em 3 meses tem que entregar a declaração trimestral, ou seja, tem que entregar os valores que fez de 3 em 3 meses. Em janeiro fez 3.000, em fevereiro fez 950 e em março fez 200 euros. Pronto. E durante o ano em que é isento, é feito esse cálculo, a Segurança Social faz esse cálculo e, após esse cálculo feito, eles atribuem um valor mensal Ok. ao Isso, contribuinte, então vamos lá. que vai ser os seus descontos. Segurança social. No ano seguinte da isenção, é feito os cálculos, mais ou menos daquilo, a Exatamente. A média, para média, você pagar a segurança social. exatamente. Nas finanças, Ex- você tem Um isso, limite. isso é segurança social. Segurança Social. Contribuições de segurança social. Exatamente. Nas finanças, você tem uma declaração trimestral que é feita. Não. Nas finanças, um trabalhador independente, tudo o que passa de faturas aparece na fatura. Ok. Ok? Se não passar, se não tiver faturação, há lá um campo também que as pessoas não conhecem que têm que declarar que não teve faturação naquele mês. Ok? Pronto. Ah, após um ano da isenção nas finanças, certo? De 3 em 3 meses, o trabalhador independente, se ultrapassar o limite estipulado, que é os 15 mil euros, passa a ter IVA. Ok, Ok? ok, Passa a ter IVA, que é entregue de 3 em 3 meses ou mensalmente. ok. Já E percebi. no IVA é que se vai estipular, né? Fazendo o encontro de contas, se gastou mais daquilo que ganhou, se ganhou mais daquilo que gastou, se recebe ou paga às finanças. Fogo. Realmente aqui já tô um bocadinho embaralhado. Ok. Mas é assim, é como eu disse. Aconselho as pessoas a procurar a Célia. Vai ter com a Célia que a Célia resolve tudo isso, né? Ô, Célia, é assim, e como nós acabamos de dizer, e tudo isso implica coimas. Coimas. Se você não cumpriu aquilo,
coima, Coima, né? Tanto na segurança social como nas finanças, coima. né? E as coimas não são leves, são coisas pesadas, São. né? E os juros também. Pois, e depois os juros as pessoas não pagaram, realmente é verdade. Muito bem, nós falamos das pessoas que têm as suas atividades abertas, Uhum. né? Esse ano vai ter, já fizeram as declarações trimestrais, como você disse, no ano passado, já está tudo tratado, e agora vai ter que fazer o IRS, IRS. certo? É o mesmo período, são as mesmas datas para essas pessoas? É o IRS e a declaração trimestral e o IVA, cai tudo na mesma data. Agora Epá, estás a imaginar, o IRS começa a partir de abril. As declarações trimestrais têm que se entregar até ao final de abril. E o IVA, no mês a seguir. coitado do gajo que tiver que pagar os três, né? Vem lá uma martelada forte e feia. Logo, realmente. Tá bem. Então, nós já falamos dessas pessoas que têm as suas atividades. Vai ter que Certo. fazer o IRS agora, declaração, IVA e coitado. Enfim. E aí agora vamos passar para as pessoas ditas Normais. normais, que não têm atividade. Essas pessoas, o que que tem que tomarem atenção aos seus IRSs? Como é que é? As datas são as mesmas? Qual é o período? Quando é que termina isso do IRS? E tudo isso. Nos passa as informações. Marcelo, para as pessoas ditas normais, né, que assim falamos, basicamente é tudo igual. Basicamente. Não tudo. Atenção. O período é o mesmo, de 1 de abril a 30 de junho. O período de entrega é o mesmo. Ahm, não aconselho de todo, nem a trabalhadores independentes, nem aos trabalhadores ditos normais, a fazerem IRS automático. Não se faz, ok? Porque o sistema é como a palavra diz, preenche automaticamente. E muitas vezes há coisas que não estão no sistema que se pode colocar. Atenção, imagina, já tive pessoas em que o valor que aparecia no sistema não era o valor real da declaração de rendimentos da entidade patronal dessa pessoa. Ok. É algo que se pode evitar, ok? Hum, indo no automático, se a pessoa não colocou dependente, estás a perceber? O dependente ajuda em tudo. Os dependentes. Quem diz um, diz dois, diz três. Não preenche, por exemplo, o anexo das despesas, que é crucial. Né? Vai buscar todas as despesas que foram validadas no e-fatura. E quem vai preencher um IRS automático, basicamente que não tem tudo. Tudo o que tem direito, tudo o que pode ir buscar de benefícios. Estás a perceber? E muitas vezes dá a pagar mesmo porque as pessoas não sabem, Não conhecem, não né? conhecem. E deixa eu te perguntar, Célia, legalmente, vamos falar tudo legalmente, há formas de pagar menos IRS ou uma forma de receber mais IRS? O que que as pessoas podem fazer para que ou pagar menos ou receber mais? Ter mais controle. Controle sobre tudo. Porque as pessoas, o que eu noto nas pessoas é que elas são muito. Deixam sempre à última hora. Sempre à última hora e depois é que estão preocupadas. Como é que vai ser o IRS? Quando falta o quê? Um mês, mais ou menos, é que se lembram das faturas, lembram-se de validar faturas, lembram-se de. E é quando o sistema até das finanças, a aplicação, neste caso, está a corromper, está Sobrecarregado. sobrecarregado e não dá para fazer muita coisa. Legalmente, o que é preciso fazer é isto que eu acabei de referir. É preencher todos os campos. Todos os campos. Um IRS bem preenchido salva muita gente. Salva muita gente. Ok. Eu recebi, só para ver, eu recebi o ano passado, um amigo meu ligou-me, aí, Célia, pá, fui fazer o IRS com o meu amigo, ele fez a simulação e está a dar aqui a pagar 600 e tal euros, como é que é possível? Eu faço com a minha mulher, tenho 2 dependentes, tenho estas despesas todas, tá, 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 tá. E eu, a sério? Tens a certeza? Tenho, não sei o que, vê lá isso, antes de entregar e tudo mais. E quando eu fui, pedi os dados todos, né? Da família toda, fui buscar as despesas todas, vi se estava tudo validado. Estava, receberam 1000 e tal.
Sim, senhora, muito bem. Sim, Basta preencher os campos, não estou a dizer que isto pode ser, né, e é igual para todos, porque cada um tem o seu agregado, cada um sim, tem as sim, suas sim, sim, despesas claro. mensais, anuais, os seus rendimentos, entendes? Uhum, Depende sempre do rendimento anual bruto também, que a própria família consegue e vai abater com as despesas, com os dependentes. uhum. É tudo uma junção de valores que muitas vezes as pessoas não sabem. Não sabem. E é mesmo isso, né, é não saber, por desconhecimento, a É maioria das vezes desconhecimento, a não é questão de mais nada, é desconhecimento. desconhecimento. E é por isso que nós falamos em tom de brincadeira no início, mas é a verdade, é a realidade. Procure quem saiba, procura um Mais técnico vale, de contas, um escritório de contabilidade para poder fazer. mais vale, mais vale. Né. Ok, Célia. E então, que eu te per que eu queria te perguntar são sobre essas datas, sobre tudo isso. Nós Uhum, falamos já sobre IRS, já falamos sobre IVA, sobre segurança social, sim. mas eu sei que tudo isso tem datas específicas que têm que ser colocadas, declarações têm Uhum, que ser colocadas. Você pode nos informar quais são essas datas certas? certo. Então, o IRS começa no dia 1 de abril e vai até dia 30 de junho, Ok. ok? IRS. Para os trabalhadores individuais, independentes, se for uma declaração, se tiverem que fazer uma declaração trimestral na Segurança Social, vai até, desculpa, vai até, vamos fazer as contas, janeiro, fevereiro, março, até 30 de abril tem que entregar a declaração trimestral. E assim sucessivamente, até final do mês a seguir, tem que ser trimestral. Mais, qual foi a tua pergunta mais? IVA, IRS e segurança IVA, social. a mesma coisa, só que o IVA vai até um mês a seguir, ou seja, o IVA até maio. Ok, Ok? É de 3 em 3 meses até maio. Se for mensalmente, é até dia 22 de cada mês. Ok? A ok. seguir. Por exemplo, janeiro, tens que fazer o IVA, né? De janeiro, tens que apresentar até dia 22 de fevereiro. Ok? Se for em fevereiro, tens que apresentar até dia 22 de março. E assim sucessivamente. Quando é IVA mensal. Trimestral, como eu já disse, vai até quase final do mês a seguir. Ok. Ok? E assim, você na sua atividade, no seu dia a dia, erros. Quais são os erros mais gritantes e esquisitos que você já apanhou aí? Conta pra gente aí, sem dizer nomes, mas Não, conta aí mas pra gente. depende de que situações. De erros sei lá, de declarações, situações de IRS e assim por diante. Ahm, Você acabou de contar Olha, uma acabei de contar uma, sim, deste casal que iria ter, mas porque iria ter para pagar, porque não estava o anexo das despesas e nem estavam os dois dependentes que tinham, estava só um. Ahm, Basicamente, os erros são esses, são não preencher os anexos todos. as pessoas por desconhecimento deixarem de fazer, preencher ou Exato. colocar um anexo com coisa Às vezes um do tracinho no anexo que está lá, se calhar faz toda a diferença. e assim, tudo isso é aquilo que nós dissemos no início, ou nos dá multa ou nos beneficia, Uhum, né, então temos que uhum. ter atenção a essas coisas, né. É verdade. Célia, conselhos práticos para quem tem que colocar o seu IRS agora nesse trimestre, nesses próximos 3 meses aí. Você, se pudesse dar um conselho para toda a gente, quais seriam esses conselhos? Ai, Marcelo, primeiro de todos é não fazer o IRS automático, ok? Não fazer. Mais vale perder 5, 10 minutos, abrir e preencher as declarações como deve ser, certo? A declaração, neste caso, como deve ser, a colocar os anexos que tem que colocar, colocar todas as vertentes que trazem o benefício e que a própria pessoa tem. Se não souber, procure ajuda. Não façam sem saber. É mesmo é essencial. Porque o Estado, quando cai em cima, cai forte e feio, vá, digamos assim, não brinca. É verdade, né. Não brinca, não brinca. Então, seguindo essa linha,
Se uma pessoa hoje quisesse se organizar financeiramente do zero, sair das dívidas e começar do zero, qual é o seu conselho? O que que você dá? Você como técnica de contabilidade, qual é o seu conselho para essa pessoa? Eu, antes de mais, eu gosto de avaliar a capacidade e, psicológica da pessoa. Porque não basta dizer que quer, tem que ter a consciência, a noção e a responsabilidade que, daquilo que vai se comprometer a fazer. Porque não é para o bem do Estado, é mesmo para o bem da pessoa, certo? Para a pessoa conseguir andar na rua com a cabeça limpa, não ter o problema de ter dívidas com o Estado. Então, hum, como eu costumo dizer, eu sou técnica de contabilidade, mas eu não me considero uma técnica de contabilidade. Eu considero-me parceira do meu cliente, porque eu todos os meses envio guias de pagamento para o meu cliente pagar. O cliente não pagou, ainda hoje tu viste, eu liguei para a cliente, falei com ela pelo caminho, como é que está a tua situação, quero-te ver a segunda-feira, traz as faturas, entendes? É uma abordagem completamente diferente. O cliente tem que ser acompanhado e tem que querer também, porque é uma responsabilidade. E nós que estamos do outro lado, os técnicos, os contabilistas, toda a equipa que está do outro lado, hum, esforça-se para que o cliente esteja bem e fique bem, porque para tudo há solução. Mas se o próprio cliente Não quiser. não quiser, né, disser, eu depois pago, eu depois pago, passa um mês, passa dois, Aí vem passa os três, juros. os juros aumentam, e depois só se lembram quando cai a penhora na conta. E isso é assustador. Estás a perceber? Porque não, é como se a nossa palavra, a nossa ajuda não chegasse. E eu vejo que não é por maldade, é mesmo por esquecimento, entendes? Então o nosso papel é mais do que fazer contas. É estar do lado do nosso cliente para ver mesmo o cliente a desenvolver e a ter uma vida fiscal saudável, que é o que eu pretendo sempre para todos os clientes. Então, dá para começar do zero, sim. Se tiver dívidas, fazemos planos prestacionais, em que todos os meses o cliente paga X, perguntar qual é a capacidade financeira sempre do cliente para pagar, não é? Quanto é que tem disponível para pagar o plano A, o plano B, o plano C, ou por mês, quanto é que consegue retirar, né, dos valores que ganha, porque existe um todo, né? É renda, água, luz, filhos, alimentação, muita coisa. E às vezes, no país em que estamos, com o ordenado que temos, mínimo, que não é grande coisa, fica muito difícil conciliar. E temos que ver também esse lado. Mas o outro lado tem que se esforçar, porque se não há esforço, não há vitória. É verdade, é verdade. Ó, nós já estamos caminhando aqui para o fim da conversa com a Célia, mas eu queria falar com vocês sobre outro parceiro nosso aqui do Imo Podcast, que é a Clínica Edge. Como vocês já sabem, no outro programa nós estivemos falando, no outro podcast, a Clínica Edge é uma clínica que tem muito serviço. Vários serviços, né? É uma clínica de saúde e bem-estar. Lá você vai encontrar serviços de dentista, nutricionista, massagem, tratamento avançado de pedicure, depilação a laser, estética, limpeza de pele. Lá na Clínica Ed tem tudo isso. Eles fazem lá imensos trabalhos. E se vocês quiserem saber mais situações sobre a Clínica Ed, é só vocês entrarem no site deles, que é www.clinica-edge.pt. E lá vocês vão ter todas as informações e vai ter lá todos os contatos para vocês poderem falar com eles, tá bem? Célia, mais duas perguntinhas rápidas, Uhum, que é o seguinte: eu já tenho dívida, uhum, já tô com problema nas finanças, de coisas, situações passadas, e agora eu vou colocar meu IRS. sim. Eu tenho chance de receber alguma coisa? Eu posso receber alguma coisa? Não, não. Porque, vou-te explicar. Antes, as finanças, até mesmo que tivesse a receber, faziam encontros de contas e pagavam-te a diferença. Ou seja, tinhas a dívida
Imagina que tens uma dívida de 100 euros. Se estiveres a receber 200 euros, eles abatem esses 100 e dão-te o restante, que é os outros 100. Neste preciso momento, as finanças já não fazem isso. Mesmo que tenhas a receber, não recebes porque tens a dívida nas finanças. Convém sempre pagares aquilo que tens em dívida para depois poderes pedir o reembolso normal e receberes o valor na totalidade. Então, quer dizer, se eu tiver dívida, recebo zero. Recebo zero. Se estiveres a receber, não recebes, sim. E a última pergunta. Se eu tiver problema nas finanças, seja ele qual for, ou dívida, ou questão de declarações, ou tudo. Como é que tem como resolver essa situação? Vamos supor, eu tenho uma dívida, né? Deixei de fazer uma declaração ou um IRS e aquilo me deu uma come e eu tenho uma dívida. Vamos supor, a dívida é 300 euros. Mas eu agora não consigo dar 300 euros. Você já tinha dito isso sobre uma situação de parcelamento e as coisas. Exatamente. Tem como se fazer isso agora? Agora. E Neste como é que preciso isso se momento. faz, Célia, mais ou menos? Entramos no e-balcão, no portal das finanças da pessoa, entramos no e-balcão e pedimos para parcelar a dívida que está referente àquele processo num valor, no número de X prestações, até ficar liquidado esse valor. Mas mesmo que essa dívida já tenha, por exemplo, porque execuções fiscais, que Exatamente. eu recebo Sim, e-mail sim, dizendo, sim. olha, isso já foi para tribunal e não sei o quê, Exatamente. ainda tem chance de Tem fazer? chance. Tem chance. Então as chance. pessoas só não pagam se não quiserem, né? Exatamente. A execução fiscal é mesmo aí que dá para. É como se estivesse a fazer um acordo com o Estado e que pagas todos os meses, vais pagar X aquela dívida. Se não pagares, aí já a história é outra. Se ficares sem pagar, mesmo fazendo planos, ficares sem pagar consecutivamente, depois volta ao normal. A dívida volta àquele valor, com mais juros, como é óbvio. Faz-me um plano outra vez, desta vez vou voltar a pagar. 2, se calhar até vai. À terceira vez eles já não deixam fazer. O próprio Estado já não deixa fazer. Porque já foram criados planos antigos que não foram cumpridos. E obriga a pessoa a pagar na totalidade o valor. Muito bem. Eu acho muito bem, né? Se uma vez tudo bem, 2 vezes vai lá. Agora a terceira vez já é também abuso, né? Célia, queria te agradecer imenso. Obrigada. Essa nossa conversa aqui foi muito útil. Eu acho que muita gente que está nos vendo e vai ver esse programa vai perceber que vai se rever nessas situações e aprenderam muitas situações aqui conosco. Célia, muito obrigado de novo. Amém? E deixa eu te perguntar, se quiserem entrar em contato com a Célia, onde que encontra a Célia? Nas renovações, como é óbvio. O número de telefone é o 912229018. Só ligar, pedir para falar com a Célia ou com o meu colega, que é o Samuel, também é técnico de contabilidade, ou então procurar mesmo a Adriana Freire, que ela vai reencaminhar até a Célia, ou até mesmo ela pode resolver também tudo, basicamente. Ok. E vocês que gostam desse tipo de assunto e gostam de tudo isso, já sabem, nós aqui todas as semanas temos um assunto diferente, temos algo diferente aqui para poder falar. É só nos seguir, nos acompanhar aí, fazer parte do nosso canal aqui. E até o próximo Imo Podcast. Acende um estúdio brilha, microfone destaca maravilha. Da jornada em cada esquina, no imobiliário só adrenalina. Investimentos, edifícios no ar, cada história pronta pra contar. A urbanização tem 1000 encantos, no Imob Podcast a cada dia cantos. Bem-vindos ao Imob Podcast, onde tua mente vai pelo ar. Novos horizontes sem qualquer gasto, no imobiliário vamos navegar.